Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Lindo em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje, A Lista Negra dos Comportamentos, dia 14. Certo domingo, eu estava ajudando na escolinha das crianças da igreja. A aula geralmente começa com uma oração. Demos as mãos e perguntei, quem gostaria de orar? Uma menininha levantou a mão, mas o menininho que estava ao lado resmungou. Ah, não, ela não. Chamei a atenção dele e a garotinha começou a orar. Foi uma oração linda. Do jeitinho dela, como criança, ela pediu: Senhor, peço que venha abençoar tudo o que a gente vai fazer na escolinha, tudo o que o Senhor vai nos ensinar hoje. Ela começou a orar pelos pastores da igreja, pelas esposas e etc. A oração dela demorou uns 3 minutos e eu entendi a reclamação do garotinho. Eu não esperava uma oração daquela vinda de uma criança, pois até mesmo muitos adultos não oram com essa sinceridade. A oração dela chamou a minha atenção, e quando a mãe veio buscá-la, no fim da aula, já olhei para aquela mãe com olhos diferentes. Imaginava, essa mãe ensina mesmo. Vou conversar com ela e saber como faz isso. Ela pode ajudar a outras mães. A atitude daquela criança glorificou a mãe dela. O comportamento dela apontava para a mãe. Que lindo, não é, gente? O segredo de hoje: tenha um comportamento exemplar. Assim como nossa aparência deve ser bem cuidada por sermos uma referência em nosso meio, nosso comportamento também precisa ser exemplar. Pense que seu comportamento sempre apontará para algo que está além de você, sua família, sua cidade natal, seu país e até para Deus. Lembro-me de um dia na Inglaterra ir a um restaurante e ser servida por uma garota muito simpática e sorridente. A primeira coisa que pensei foi, ela só pode ser brasileira. Os ingleses são mais sisudos e sérios. E não é que eu estava certa? A partir do momento em que você se comporta de maneira bonita e exemplar, sabe como se portar, como falar, sua conduta chama a atenção dos outros. E no mundo de hoje, as pessoas não estão mais acostumadas a lidar com os que têm atitudes controladas e gentis. Quando você se comporta de maneira diferente dos outros, sendo exemplar, transmite uma imagem bela de Deus e de si mesma às pessoas. Mas não chamamos atenção apenas quando temos um bom comportamento. Quando vemos uma criança fazendo malcriação, logo queremos saber quem é a mãe dessa criança. Geralmente as mães levam a culpa pelas coisas erradas que os filhos fazem. Do mesmo modo, se você tem um comportamento negativo, vai transmitir uma imagem negativa da sua família, do seu país e também do seu Deus. Além disso, envergonha cada um deles. Jesus disse que o nosso brilho, que vem de um comportamento diferente, seria notado pelas pessoas que dariam glórias a Deus por isso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Mateus 5,16. Tem gente que acha que glorificar a Deus significa apenas ler a Bíblia e ir à igreja. Como estão enganados! Tudo o que fazemos é importante para Deus, porque mostra para Ele e para os outros se o amamos e o respeitamos ou não. Vou lhe mostrar alguns comportamentos inadequados em uma mulher. Peço que não fique pensando nas mulheres que conhece para ver qual delas tem essas atitudes. Nada disso. Quem quer ficar mais linda aqui é você. Então avalie se tem se comportado dessa forma. Quero sinceridade total, ok? Há alguns comportamentos que podem ser considerados feios na maioria da mulher se comunicar. Na maneira da mulher se comunicar. O primeiro deles é monopolizar a conversa. É o que acontece quando há uma roda de amigas conversando, ou melhor, tentando conversar, mas apenas uma fala. Ela quer contar a opinião, a experiência dela e quando outra amiga está falando, nem presta atenção, só quer a fala dela. Outro comportamento muito chato é falar alto demais. Há mulheres que praticamente gritam. Quando falam celular em lugar público, todos conseguem ouvir a conversa. Além de incomodar a pessoa com quem está falando, ela também atrapalha os que estão ao redor, que mal conseguem ouvir seus próprios pensamentos. E aquele costume de rir alto? Entendo que há momentos para tudo. Se está em casa com a sua família, no momento de descontração com as amigas, em um lugar privado, não tem problema. Mas ir alto em lugar público, como num restaurante, chama atenção de uma maneira negativa e deixa os presentes incomodados. Outra coisa que chama bastante atenção é o comportamento indiscreto. Ser indiscreta em todos os sentidos também é um mau comportamento. A indiscrição na maneira de se vestir é a que chama atenção logo de cara. Às vezes a mulher quer tanto chamar a atenção que acaba se tornando vulgar. Posso até falar por experiência própria.
Eu não me via vulgar, mas sentia a necessidade de chamar a atenção. Era tão insegura que me tornava ridícula. Tudo sem ter a mínima noção. Por isso hoje não julgo quando vejo alguém assim, mas tenho vontade de ajudar, pois sei muito bem quão profundas são as feridas de uma pessoa insegura. Outra atitude que muita gente nem percebe é a incapacidade de elogiar ou ver coisas boas e positivas nos outros. A Bíblia fala sobre os elogios, que são como armadilhas e que devemos tomar cuidado com eles, pois podem levar pessoas ou nós mesmas ao orgulho, uma das coisas mais horrorosas em alguém. Mas isso não quer dizer que não podemos elogiar de forma alguma. Precisamos apenas ser cuidadosas. Muitas vezes, elogios verdadeiros nos motivam e até mesmo nos ajudam a elevar a nossa autoestima. As pessoas, em especial as mulheres, gostam de ser reconhecidas e apreciadas por algo que fizeram bem. Mas há os que não conseguem ver algo bom em alguém ou elogiar, pois têm inveja. Isso é muito feio. Inveja é uma coisa que deve passar longe do nosso comportamento. Aí está uma pequena lista de comportamentos bem feios, concorda? Mas com certeza não abordei todos. Tarefa: faça a sua própria lista. Sente-se com sua parceira de desafio e façam juntas uma lista de atitudes que acham feias. Lembre-se de que o objetivo não é criticar as mulheres, é apenas identificar atitudes inapropriadas. Anote esses comportamentos aqui, ou se precisar de mais espaço, em uma folha maior de papel. Repare se existe alguma dessas coisas que você faz, ainda que seja de vez em quando. Comece a vigiar isso em sua conduta, mas não fique ansiosa para mudar tudo amanhã. Tenha em mente que esse é um trabalho que requer certo tempo, até que você abandone o hábito velho. Não desista. Deus abençoe.